Olá, querido aluno. Vamos embora então corrigir as suas atividades, lembrando que esse é o seu primeiro módulo, essa é a sua primeira lição e a gente vai começar corrigindo então o exercício 5.1. Se você tiver dúvida, todos os exercícios, quando não forem exercícios extras, eles vão ter uma numeração, então é só você conferir. Aconselho que você esteja fazendo os exercícios e em seguida já assistindo o vídeo de correção. Mas vamos começar então. Esse primeiro exercício 5.1 ele pedia apenas que você reescrevesse os verbos conjugado com a pessoa que ele te deu. Então, ele te deu o verbo e ele pediu para que você colocasse com alguém fazendo a ação. Ou seja, no primeiro ele queria que você dissesse ela lê. No inglês, she reads. Né? A gente já aprendeu lá na sua aula que você não pode colocar simplesmente o verbo, você tem que conjugá-lo de acordo com he, she ou it, que é o que a gente chama no inglês de terceira pessoa do singular. Mesma coisa que o número 2. Número 2 também, ele tá te dando o verbo think, que é o verbo pensar e também é o verbo achar. E ele tá pedindo para você dizer o seguinte: ele pensa, ou então ele acha. Em inglês, a gente vai dizer he thinks. Lembrando que a gente coloca o S, porque o verbo think é um verbo que cai na regra geral, ou seja, a gente só acrescenta o S. Muito bem, número 3, ele te dá o verbo fly, que é o verbo voar. O verbo voar no inglês, ele vai cair naquela regra, né, na terceira pessoa, ele vai cair na regra do Y, né? Ou seja, eu não posso simplesmente botar um S. Mas, primeiro de tudo, ele te deu it. Ou seja, ele quer que você diga em português o seguinte: voa. É isso que ele está dizendo para você. Então, a gente vai construir como it flies. It flies. Ele já está dando it, a gente só vai colocar o flies, só que não com Y. A gente vai tirar o Y e colocar o I, o E e o S. It flies. Ou seja, falando, perceba que não tem muita diferença. É como se realmente eu só colocasse o S. Você tem que se ligar mais na grafia, na hora que você for escrever esses verbos. Número 4 é o verbo dance. O verbo dance, sim, é o verbo dançar. E para falar ele dança, nós dizemos he dances. He dances. Próximo é o verbo have. Lembre-se que este cara é o verbo da exceção. O verbo have significa, em geral, ter. Também pode ser comer ou beber em algumas situações. E a gente vai usar ele aqui para she, ou seja, ela tem, né? Basicamente seria essa a tradução. Como ele é uma exceção, a gente vai falar she has. A gente não fala she haves, né? Colocando só um S. Lembre-se que ele é o único verbo que tem esse comportamento, tá? Ele é uma exceção, então você tem que decorar. Não vai cair em regra geral. 6 é o verbo finish, que é o verbo terminar ou finalizar. E para você falar em inglês termina ou finaliza, você vai usar o it e o verbo conjugado para terceira pessoa. Era finish. Termina com SH? Pois bem, vamos colocar o E e o S, que é a nossa regra. Vamos ler mais uma vez. She reads, he thinks, it flies, he dances, she has, it finishes. Próximo exercício, 5.2, ele te dá uma caixinha com alguns verbos. Esse é um exercício bastante recorrente, então você vai observar isso daqui para frente. E ele está pedindo para você completar as frases abaixo, de acordo com o que você vê em cada imagem. Temos, como sempre, o exemplo. O número 1 era um rapaz apontando para o piano e dizendo my piano, ou seja, meu piano. Então, o que a gente pode concluir aqui, ele toca piano. E para falar isso em inglês, nós dizemos he plays the piano. E gastamos o verbo play. Lembrando que o verbo play pode significar tocar, brincar ou jogar. Depende muito da situação. E sim, aqui nós temos a exceção da regra, que também era uma exceção. Nós vamos ter o verbo play, que ele antes do y, porque lembre que a regra é a seguinte: todo verbo que terminar com y, a gente vai colocar o quê? Vai tirar o y e colocar o i, o e e o s, correto? Mas isso só vai funcionar quando eu tiver uma consoante antes. Como eu falei, o conceito de consoantes e vogais é muito importante no inglês. Não só nessa, mas será muito importante em outras situações. Ou seja, se eu tenho antes do Y uma vogal, A, E, I, O, U,
ele não vai cair nessa mesma regra que o fly. A gente simplesmente vai colocar na regra geral, que é o S. Então, ele é a exceção da exceção da regra. Então, você precisa decorar isso. O que vem antes do Y? Se vem uma vogal, eu boto na regra geral. Se antes do Y tem uma consoante, aí eu vou colocar o I, E e S. Lembrando, isso para grafia de escrita. Obviamente que quando você estiver falando, não vai fazer muita diferença. He plays, it flies, ok? Número 2, aqui você já poderia responder, eu tenho um casal olhando para aquela casa e falando our house, que significa nossa casa. Ou seja, podemos afirmar que eles têm uma casa muito grande. Portanto, vamos usar o verbo ter? Não tem o verbo ter. Então, é o verbo live. É a opção, eles moram em uma casa muito grande. They live aqui in a very big house. Eu já estava imaginando o contexto ali, né? They live. Não precisamos mexer no verbo, porque é eles, né? Estamos falando deste casal. They live in a very big house. Muito bem. Número 3 é uma moça olhando para as frutas. E dessa vez eu vou conferir os verbos antes, né? Para não falar besteira. Aqui eu tenho ela olhando para as frutinhas, ou seja, eu posso afirmar que ela, alguma coisa, a lot of fruit, muitas frutas. Provavelmente vai ser o verbo comer, né? Que é o verbo to eat, ou seja, she, que é ela, né? A gente vê pela imagem aqui. She come. Se é terceira pessoa, eu não posso simplesmente botar o it, tem que ser eats. She eats a lot of fruits. Vamos riscar o verbo eat. Muito bem. Número 4. Temos o rapaz com uma raquete de tênis, né, na mão, dizendo que tênis is my favorite sport. Ou seja, tênis é meu esporte favorito. Então, podemos afirmar que ele gosta de tênis, ele joga tênis. Vamos ver as opções. Nós temos aqui o verbo play. Então, provavelmente é ele joga tênis, né? Então, vamos riscar o play e vamos completar o exercício. Ele joga. Na teoria seria play, mas para a terceira pessoa do singular, he, she ou it, a gente vai colocar o S. He plays tennis. Igual na primeira. Só que aqui o play estava no sentido de tocar. Aqui está no sentido de jogar. Número 5. Eles estão olhando os filmes, né? E dizendo que nós amamos filmes. We love films. Concluímos que eles vão muito ao cinema, né? Temos o verbo ir, e aqui tem to the cinema a lot. Ou seja, eles vão... Ah, e é um casal, né? Portanto, vamos tratar como they go. Não mexo no verbo, porque they não tá no grupinho terceira pessoa do singular. They go to the cinema a lot. E por fim, temos aqui o 7 hours a night. O único verbo que sobrou para nós é o verbo sleep. Então, vai ser o verbo sleep. Mas como é que a gente vai usar ele? Vai depender da frase. Ele está dizendo que ele dorme 7 horas por noite. Então, concluímos que ele, he, dorme, que é o verbo sleep, só que conjugado para a terceira pessoa, 7 hours a night. He sleeps 7 hours a night. Lendo todas as frases, então, he plays the piano. They live in a very big house. She eats a lot of fruit. He plays tennis. They go to the cinema a lot. He sleeps 7 hours a night. Vamos seguir em frente, então, exercício 5.3. Como eu falei, ele está dando os verbos aqui em cima para você dentro da caixinha. E a gente vai revisar os verbos primeiro para depois a gente corrigir o exercício. Primeiro de tudo, é um verbo não muito comum, né? Que é o verbo ferver. No inglês, ferver, a gente usa o verbo boil. To boil é ferver. To close é o verbo fechar. To coast é o verbo custar. To like é o verbo gostar. To meet é o verbo encontrar ou conhecer. O verbo open, né? To open é abrir. To speak, falar, relação
quase sempre que com idiomas ou discursos. To teach é o verbo ensinar, to teach. E por fim tem o verbo to wash, que é o verbo lavar. Perceba que ele não deixa o to na frente para facilitar a sua vida. Mas como a gente conversou lá na nossa aula, os verbos no inglês, quando eles estão no infinitivo, ou seja, ninguém está fazendo a ação, ferver, fechar, custar, gostar, a gente representa com o to na frente. Mas eu já tinha avisado que algumas vezes no material ele vai estar sem o to para facilitar a sua vida. Mas é importante que você sempre lembre desse conceito. Então vamos lá, vamos falar sobre essas frases. A primeira já está completa, né? Maria speaks 4 languages. E o verbo ganhou o S porque ele foi conjugado para Maria, que nada mais é do que um she, né? She speaks, ou seja, Maria speaks. Muito bem. Próximo exercício agora, número 2, diz o seguinte: The shops in the city center usually at 9 o'clock in the morning. 9 o'clock in the morning é de manhã, né? E aqui ele está falando the shops in the city center. As lojas no centro da cidade. Primeiro de tudo, é plural. Então, não vai ser she, não vai ser he, muito menos it. Então, é plural. Então, se aqui eu tenho plural, usually vai ser um verbo sem mexer, né? Vai ser um verbo sem o S no final. Se é às 9 da manhã, provavelmente são as lojas, né, do centro da cidade, abrem às 9, ou seja, é o verbo abrir. O verbo abrir é o verbo open. Então, ele vem aqui do jeitinho que ele veio ao mundo, praticamente. É só arrancar o to, que nesse exercício ele já não coloca para facilitar a sua vida, e vai virar o open. The shops in the city center usually open at 9 o'clock in the morning. Número 3. Aqui nós temos outro sujeito, the City Museum, que é o museu da cidade. O museu da cidade, não sei o que, at 5 o'clock in the evening. Evening é o período da noite. Então, o museu da cidade provavelmente fecha às 5 da tarde. Tarde é final do dia, tá? Essa meiotinha ali entre tarde e noite, a gente considera evening no inglês. Ou seja, o museu da cidade. O museu da cidade está no singular, estou falando de um local só. Não é uma pessoa, então não é he, não é she. É como se ele fosse um it. Mas para nós, o que importa nesse momento é que a gente vai pegar e fazer o que com o verbo? Conjugá-lo com o S no final. The City Museum closes at 5 o'clock in the evening. Muito bem. Número 4. Tina is a teacher. Tina é uma professora. She, alguma coisa, mathematics to young children. Ou seja, ela ensina matemática para crianças pequenas. She é o verbo ensinar, que é o verbo teach. Só que é she, então vai ficar como? Termina com CH, eu boto o E e o S. Teaches. She teaches mathematics to young children. Número 5. My job is very interesting. Meu emprego é muito interessante. I, alguma coisa, a lot of people. Meu emprego é muito interessante. Eu gosto, eu custo, eu fervo, eu lavo, eu conheço, né? Provavelmente é o verbo conhecer. É eu não mexe no verbo, então I meet a lot of people. Número 6. Peter's car is always dirty. O carro do Pete tá sempre sujo. He never, se ele tá sempre sujo, quer dizer que ele nunca lava, né? Ou seja, he never wash. Eita, mas é he. Apesar de ter o never, não vai mudar nada. Continua sendo uma afirmativa. Então, he never washes it. Ele nunca lava. Eu estou afirmando isso, que ele nunca lava. Então, tem que lembrar de conjugar o verbo mesmo que eu tenha aqui o advérbio de frequência. 7. Food is expensive. Comida é cara. Eat, nananã, a lot of money. Se estamos falando de dinheiro, então provavelmente é o verbo custar, né? Food is expensive. Eat, tá dado na cara, que é a terceira pessoa, no presente, então vai ser costs a lot of money.
Já na número 8, ele tá falando que shoes are expensive. Ou seja, sapatos são caros. They, eles, ou elas, nesse caso é eles porque a gente tá falando de sapatos, eles custam a lot of money. Tá com o nosso pronomezinho cru, né? Não tem nenhum sujeito explícito, então fica mais fácil ainda de você conjugar o verbo. Número 9, water alguma coisa at 100 degrees Celsius. Water, provavelmente é o verbo ferver, né? Water, boil. Mas água, eu tô falando de uma palavra no singular. Água no inglês é considerado singular. A gente não tem plural da palavra water. Não existe waters no inglês. Todas as palavras que não têm plural no inglês, elas são consideradas singular. Singular, terceira pessoa, então é um it. Water boils at 100 degrees Celsius. Água ferve a 100 graus Celsius. E por fim, a número 10, Laura and I are good friends. I like her and she likes me. Todo mundo conjugadinho no seu devido lugar. Exercício 5.4, né? É escrever as frases com as palavras dadas usando a forma correta do verbo, né? Ele tem que estar conjugado. Então, todas as frases aqui, elas têm uma sequência a ser respeitada. Lembra que eu falei sobre estudar a ordem das frases, a ordem das palavras dentro de uma frase. Muito bem. Vamos então para o número 1, que já está feito, né? Tem as palavrinhas always, early, Sue e arrive, que ficaria Sue always arrives early. Próxima, to the cinema, never I go. Ou seja, I never go to the cinema. Preste atenção na sequência das palavras. É importante isso que você decore. Eu nunca vou ao cinema. I nunca vou para o cinema. I never go to the cinema. Número 3. Martina. Opa, deu as palavras, né? Work, Martina, hard, always. Tá doidão, né? Na verdade, era Martina always. Tô procurando quem? Meu advérbio de frequência. Martina always works. Afinal de contas, é a Martina, é ela, né? Hard. Martina sempre trabalha pra caramba. Próxima frase, mais uma vez. Children, que é o meu sujeito, crianças, usually, geralmente, gostam. Children é uma palavra do plural no inglês, ou seja, não é terceira pessoa do singular, então não vou mexer no verbo. Chocolate. Vamos ler de novo? Children usually like chocolate. Número 5. Nosso sujeito é a Jack, ou o Jack, né? Porque é o nome dos dois, tanto masculino quanto feminino. Jack tem um advérbio de frequência, então ele vem logo depois aqui, porque ele vem antes do verbo. Jack, always. Enjoy, que é o verbo curtir, só que tá para Jack, pode ser he ou pode ser she. Então a gente vai ter que mexer nesse verbo. Jack always enjoys parties, que são festas, é o plural da palavra party. Número 6. Eu, provavelmente então o sujeito vai ser o eu. Ele tá falando aqui o advérbio de frequência frequentemente. I often. O verbo é o forget, que é o verbo esquecer. People's name. People's names. Os nomes das pessoas, né? Ou seja, I often forget people's name. Eu frequentemente esqueço, que é o verbo esquecer, o nome das pessoas. Número 7. Sam, que é o nosso sujeito, quem vai fazer a atividade, quem vai fazer o ato. Meu advérbio de frequência, porque ele vem antes do verbo, se tiver, obviamente. Sam never watch. Mas eu tenho que botar o E e o S, porque afinal de contas é Sam. Pode ser ele ou pode ser ela, mas é singular. Sam never watches TV. Sam never watches
TV. Número 8. Nós, vamos começar a frase com nós, que é o sujeito. Depois eu venho com usually, que é o geralmente. We usually. Jantamos, que é o have dinner. Nós geralmente jantamos às 7h30. 7h30. E a última frase aqui do 5.4 é Kate. Começamos com a Kate, que é a nossa protagonista dessa frase. Se houver verbo, advérbio de frequência, ele vem aqui, né? Always. Kate sempre usa. O verbo usar no inglês pode ser o verbo use, mas nesse caso estamos falando de roupas. Roupas e acessórios, a gente usa o verbo wear. Kate always wears. Afinal de contas, estamos falando da Kate, né? Kate always wears nice clothes. Roupas legais. Então, para você usar o verbo usar, só que não esse que eu acabei de usar, né? Que seria o verbo to use. Usar uma caneta, usar alguma coisa, usar, né, com alguma utilidade, é o verbo use. Mas para usar acessórios, no sentido de usar um boné, usar um brinco, usar uma camiseta, a gente usa este verbo aqui, é o verbo wear. E nesse caso, wears, afinal de contas, estamos falando da Kate. O último exercício 5.5 dessa primeira parte era escrever frases sobre você. Você vai escrever frases, né? Usando alguns advérbios de frequência, né? Que você achar que seja certo para você. E depois você vai me dizer como ficaram as suas frases. Eu vou pedir para que você escreva isso lá no seu arquivo do Docs que você vai utilizar, tá? Para a gente sempre deixar registrado essas frasezinhas. Mas, de qualquer forma, você pode seguir o exemplo, né? Watch TV in the evening. Com que frequência você assiste TV à noite? I usually watch TV in the evening. Mas ler na cama, ler em cama, né? Quando você deita na cama e faz uma leitura. Com que frequência você faz isso? Get up before 7 o'clock. Levantar antes das 7 da manhã. Com que frequência você faz isso? Ir para o trabalho, go to work, ou to school by bus. Com que frequência você vai para o trabalho de ônibus ou para a escola de ônibus? E por fim, drink coffee in the morning. Com que frequência você bebe café de manhã? Então você pode colocar se você sempre faz, nunca, frequentemente, geralmente ou às vezes. Depois a gente corrige. Muito bem, passando então agora para os exercícios de bloco número 6, onde a gente vai falar sobre as frases negativas, né? Sobre frases, sentenças negativas do present simple. E o primeiro exercício era simplesmente isso. Escreva a forma negativa das frases. A primeira já dizia, né? I play the piano very well. E você passava para a negativa. I don't play the piano very well. Número 2 falava sobre a Ana, ou Anna. Anna plays the piano very well. Como ficaria a nossa resposta, então? Esse auxiliar tem que ser o doesn't. Anna doesn't play. Nosso verbo volta para a forma normal porque eu tenho o auxiliar the piano very well. Número 3. They know my phone number. Eles têm ou eles sabem meu número de telefone. Negativa. They don't know my phone number. Vou abreviar aqui, né? Pra gente... Vamos escrever completinho. Muito bem. A 4 dizia o seguinte. We work very hard. Nós trabalhamos pra caramba. E se for na negativa? We don't work very hard. Nós não trabalhamos pra caramba. Número 5. He has a bath every day. Ou seja, ele toma banho todo dia. Negativa ficaria como? Ele não toma banho todo dia. He doesn't. O verbo volta para a forma normal. Qual que é a forma normal do has? É o have. E o resto segue o seu rumo normalmente. Every day. He doesn't have a bath every day. You do the same thing every day. Você faz a mesma coisa todo dia. Como ficaria essa frase na negativa? You don't
Do, não esqueça, porque agora eu preciso do verbo fazer, que é o verbo do. Eu tenho ele nessa frase como auxiliar da negativa e tenho ele também como verbo. You don't do, e o resto, the same thing every day. O resto não muda, gente. A única coisa que muda nas frases no inglês, se você parar para prestar atenção, são as estruturas iniciais, quando a gente está falando de verbo, quando a gente está falando de auxiliar e tudo mais. Mas complemento é complemento, gente. Everyday vai ser everyday. E pronto, ele não tem variação. Ok? Próximo exercício, a gente vai estudar as informações e escrever frases. Então, a gente tem aqui alguém fazendo a pergunta, do you like? E aí a gente tem informações sobre o Ben e a Sophie. E temos informações sobre a Kate. E eu quero saber informações sobre você. E aqui eu tenho sobre que tipo de informação. Então, a primeira, ela fez a seguinte pergunta. Do you like classical music? Ou seja, música clássica. O Ben e a Sophie responderam que sim. O que eu posso afirmar, então? Que Ben and Sophie like classical music. Mas e a Kate? A Kate disse que ela não gosta. Ou seja, Kate não gosta, é uma negativa, então doesn't, afinal de contas é a Kate. Kate doesn't like classical music. Doesn't like classical music. E você? Do you like classical music? Eu quero que você responda I like classical music ou I don't like classical music. Número 2, boxing. Sim, o esporte, box. Ela perguntou, do you like boxing? O Ben e a Sophie falaram que não. Então, Ben and Sophie don't like classical music. Vou abreviar aqui porque não vai caber. Don't like, era boxing, né? Não era classical music, não. Deixa eu apagar. Ben and Sophie don't like boxing. Muito bem. Não gostam de box. Depois eu tenho sobre a Kate. Kate gosta de box? Gosta. Então, Kate likes boxing. E você? Do you like boxing? Só você responder aqui. E na número 3, horror movies. Horror movies. Filmes de terror. Ben and Sophie gostam. Eles falaram que eles gostam. Ou seja, Ben and Sophie like classical music, não, horror movies. Like horror movies. E a Kate? Kate não gosta. Então, Kate doesn't like horror movies. And you? Do you like classical? Do you like horror movies? Eu tô invocada pro classical, né? Do you like horror movies? E aí você responde, I like horror movies ou I don't like horror movies. 6.3, escreva sobre você. Write about yourself. Você tem opções aqui de dizer eu nunca, é quase um joguinho, né? Eu nunca. Mas enfim, I never, nunca. Ou então, I often, eu frequentemente. Ou I don't very often. Ou seja, eu não faço isso muito frequentemente, com muita frequência. Então, ele te deu os 3 exemplos, ó. Sobre assistir TV, watch TV. Você poderia ou falar I don't watch TV very often. I never watch TV ou I often watch TV. Frequentemente. Agora é você que vai responder. Lembrando, anote suas respostas para que a gente possa corrigi-las depois. Primeiro era go to the theater, ou seja, ir ao teatro. Go to the theater. Próximo, ride a bike, andar de bicicleta. Ride a bike. E por fim, eat in restaurants, comer em restaurantes. Eat in restaurants. Coloca suas respostinhas, escolhe um dos 3 e escreve aqui a sua resposta para a gente fazer a correção depois. Exercício 6.4, complete as frases, né? Lembrando que todas elas estão na negativa, então você tem que usar don't ou doesn't e mais um verbo dado, ok? Ele tá te dando aqui os verbos. Você vai se acostumar com o tempo, a gente usa bastante esse modelo de exercício. Então, vamos lá. O primeiro exercício é o seguinte.
Primeira frase, né? Dizia o seguinte: The weather here is usually nice. It doesn't rain much. O clima aqui geralmente é bom. Não chove muito. It doesn't rain much. É assim que a gente fala, não chove no inglês. It doesn't rain. Número 2 era Paul has a car, but he não usa, provavelmente é isso que ele vai falar, com muita frequência. Agora, ó, o verbo use. Agora temos esse verbo aqui. Então, Paul has a car. He doesn't use it, porque ele não usa o carro com muita frequência. He doesn't use it very often. Número 3. Paul and his friends like films, but they não vão ao cinema, to the cinema, very often. Paul and his friends like films, but they don't go to the cinema very often. Era o verbo go. Próximo. Amanda is married. Ou seja, Amanda é casada. But she... Opa, fica de olho. She doesn't. She doesn't usa a ring. Ring é um anel. Ou seja, ela não wear. She doesn't wear a ring. Lembra que wear é o verbo usar, só que para acessórios? Roupas, acessórios? Pois bem, temos o verbo wear. 5. Eu não sei o que much about politics. I'm not interested in it. Eu não sei. I don't know. Muito sobre política. Eu não tenho interesse nisso, né? Não sou interessado in it. Nisso. Esse it representa o política, né? Muito bem. Número 6. The Regent Hotel isn't expensive. O Hotel Regente não é caro. Não é caro. Ou seja, não custa muito ficar lá. It doesn't cost much to stay there. It doesn't cost much to stay there. Ah, por que é doesn't aqui, gente? É o auxiliar que eu vou usar para he, she e o it. Então, se ele te deu o it, você vai usar o doesn't. E o verbo custar. It doesn't cost much to stay there. Por fim, 7. Ed lives very near us. But we... Ficou faltando só o see, né? Coast a gente já usou. We don't see him very often. Ed mora bem perto daqui, de nós. Mas nós não vemos ele com muita frequência. Então, perceba que, por quem está fazendo a ação, você já sabe qual que é o auxiliar que você vai usar, se é o doesn't ou se é o don't. Agora, observe que nenhuma vez a gente usou o verbo com S, porque a gente só vai usar o verbo com S se for uma frase afirmativa. Toda vez que eu tiver um auxiliar, não preciso mais me preocupar com essa regra, mesmo que seja she. She doesn't wear a ring. Se fosse uma afirmativa, ela usa um anel? She wears a ring. Aí eu conjugo para a terceira pessoa. Mas quando eu tenho os meus auxiliares, não preciso me preocupar com isso. Ou seja, para perguntas e negativas. Próximo exercício, pessoal, 6.5 é o último dessa parte de negativas. Você vai ter que colocar o verbo na forma correta, seja positiva ou negativa. Ele está te dando o verbo em cada uma das frases. E detalhe, você vai entender pelo contexto se a frase está na afirmativa ou na negativa. Você que vai determinar, ok? Sabendo isso, vamos ler os exemplos, né? Margaret speaks 4 languages: English, French, German and Spanish. Margaret fala 4 línguas, 4 idiomas: inglês, francês, alemão e espanhol. Número 2. I don't like my job. It's very boring. Eu não gosto do meu trabalho. É muito entediante, é muito chato. Número 3, começamos com um diálogo, tá? São 2 pessoas conversando. O primeiro perguntou o seguinte: Where is Steve? Né? Quando tem essas aspasinhas, que é um diálogo, tá? Cadê o Steve? I'm sorry. I don't know. Desculpa, eu não sei. 4. Sue is a very quiet person. Tô afirmando isso. Então, isso quer dizer que she é o verbo talk. She doesn't talk very much. Sue é uma pessoa muito quieta.
quiet, quieta. Ela não conversa muito. Talk é o verbo conversar. 5 é o verbo drink. Então, vai ser ou bebe ou não bebe, né? Andy drinks ou Andy doesn't drink a lot of tea. Mas estou dizendo depois que it's his favorite drink. É a sua bebida favorita, então quer dizer que ele bebe pra caramba, né? Então, Andy drinks a lot of tea. Andy bebe bastante chá. 6. It's not true. E ele tá te dando o verbo believe, que é o verbo acreditar. Ou seja, não é verdade. Eu não acredito. I don't believe it. Não é verdade. Eu não acredito. 7. That's a very beautiful picture. Opa, se eu falei que é bonita, quer dizer que eu gosto, né? I like it very much. I like it very much. Eu gosto muito. Se há uma foto bonita, né? Se eu achei bonita, quer dizer que eu gosto. Por fim, é o verbo eat, que é o verbo comer. Estou afirmando que Mark is a vegetarian. Mark é vegetariano. Isso quer dizer que ele come carne. Ou não, ele não come carne. É o verbo eat para a palavra meat, que é a palavra carne. Ou seja, ele não come carne. He doesn't eat meat. Porque ele é vegetariano. Já temos isso determinado para você no início do exercício. Muito bem, pessoal. Vamos fazer então agora a correção da última parte, né? Que são as questions. Quando começamos pelo exercício 7.1, onde você tem que escrever perguntas, né? Então, como é que funciona esse exercício? Caso você não tenha entendido, você está aqui para entender e depois fazê-lo, você vai ler a frase e fazer uma pergunta em cima dela. Então, por exemplo, a número 1 diz o seguinte: I like chocolate. Ou seja, eu gosto de chocolate. How about you? How about you é uma pergunta que a gente usa no inglês, que é a mesma coisa que seja o and you. E você? E aí você conclui a sua pergunta. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Então, na número 2, a gente tem a afirmação. I play tennis. How about you? E aí você tem que construir a pergunta. Você joga tênis? Ou seja, do you play tennis? Escrevendo aqui para você visualizar. Do you play tennis? São todas perguntas, né? A número 3. You live near here. Você mora perto daqui. How about Lucy? Então, a gente quer saber da Lucy, não é de você. Então, eu vou perguntar, a Lucy mora perto daqui? Pergunta, né? Então, a gente vai começar com does. Porque Lucy, lembre-se, é a terceira pessoa do singular. É she. She lives. Então, does she? Does Lucy mora? Verbo volta para a forma normal. Live near here. Lucy mora perto daqui? Does Lucy live near here? Número 4. Tom plays tennis. Tom joga tênis. How about his friends? E os amigos dele? Ou seja, os amigos dele jogam tênis? Essa é a pergunta. Os amigos dele. É plural, ou seja, são eles, they. Então, eu vou perguntar, começa usando do, né? Do his friends play tennis? Do his friends, porque é os amigos dele. Se a gente fosse pensar em um pronome, seria eles. Eles jogam tênis. Só que nesse caso, eu não preciso botar they. Eu sei que é his friends. Então, do his friends play tennis? Número 5. You speak English. Você fala inglês, certo? How about your brother? E o teu irmão? Ele fala inglês? Seu irmão fala inglês? É isso que ele quer que você construa. Então, se fosse ele, seria he. O auxiliar seria o does. Só que nesse caso, eu sei que o he é o seu irmão. Então, does your brother
speak English. Simples assim. É muito importante você ter esse discernimento. Cortou um pouquinho, tá, gente? Mas era English ali no final. Does your brother speak English? É importante você ter esse discernimento de entender que your brother, no final das contas, ele é um he. É ele. Ele, seu irmão. Para eu saber qual auxiliar que eu vou usar ou se eu vou ter que mexer no verbo, né? De acordo com a pessoa. Mesma coisa o his friends. É importante você entender que his friends é um plural, né? Porque é um grupo de pessoas, é they. Então, qual que é o auxiliar que eu uso pro they? O do. Do they. Do his friends. Os amigos dele, tá? Lembrando que possessivos a gente também já tem na nossa grade de estudos, tá? Em breve você já vai estudar esse carinha aqui que é o his, que são os amigos dele. Número 6. I do yoga every morning. Eu faço yoga toda manhã. How about you? Ele quer saber de você mesmo. E ele perguntaria: do you? Do. Temos que vir com o verbo, né? Não esqueça do verbo. Do you do yoga every morning? E você faz yoga toda manhã? Do you do yoga every morning? Porque do yoga é fazer yoga. E lembre-se que o do, ele não é só auxiliar, não. Ele também é o verbo fazer, ok? Sue goes away a lot. To go away é uma das formas do inglês de falar sair, no sentido de dar um rolê. É uma das formas. Sue goes away a lot. Ou seja, Sue, que é uma pessoa, he ou she, sai muito. A lot é muito. Sai muito. How about Paul? Paul é uma pessoa só, né? Estamos falando de um nome masculino, he. Então já é bom você saber disso, para você saber qual que é o auxiliar que você vai começar a sua frase. E ele quer que você pergunte: Paul sai bastante? Assim como a Sue? Então, se é o Paul, é um he. Então, eu vou começar com does. Does Paul go away a lot? Lembrando que go away é sair. Does Paul go away a lot? O Paul sai muito? Porque eu já sei que a Sue sai, né? Quero saber do Paul agora. Número 8. I want to be famous. Eu quero ser famosa. How about you? E você? Digamos que você queira perguntar isso. Você quer ser famosa? Do you want to be famous? Essa é a nossa pergunta. E por fim, you work hard. Você trabalha pra caramba. How about Anna? Quero saber da Anna. Anna é considerado um nome feminino no inglês. Então é um she. É uma pessoa, ela. Então vou perguntar da Ana. A Ana trabalha muito? Então qual que é o meu auxiliar para a terceira pessoa do singular? Does Anna work? Opa, foi um S metido ali. Work a lot? A Ana trabalha muito? Lembrando, né, gente? Se eu tenho do e does, aqui os verbos sempre voltam para sua forma normal. Does Anna work a lot? Ok, pessoal? Então vamos corrigir agora o 7.4. O 7.4 é a aplicação das short answers, né? Que são as respostas curtas. No 7.4, você só tem que responder sim ou não a respeito de você. Ou a respeito do que ele estiver perguntando, né? Coisas pessoais suas. Do lugar que você mora. O primeiro dizia: Do you watch TV a lot? Ele quer que você responda sobre você. Se for não, você diz No, I don't. Se for sim, Yes, I do. A próxima pergunta: Do you live in a big city? E é você que tem que saber essa resposta. Se sim, você fala Yes, I do. Se não, No, I don't. No número 3, ele pergunta o seguinte: Do you often ride a bike? Você anda de bicicleta com frequência? Você frequentemente anda de bicicleta? Você é que vai saber essa resposta. Mas você pode ou falar Yes, I do ou No, I don't.
A número 4 pergunta sobre a cidade que você mora. Então, já não é mais sobre você. Então, se ligue na pergunta. Ele pergunta o seguinte: Does it rain a lot where you live? Chove muito onde você mora? Então, para dar essa resposta, eu não posso usar o eu, né, gente? Não sou eu que vou chover. É a cidade, que no inglês a gente trata como it. Ou seja, se sim, se onde você mora chove pra caramba, você fala yes, it does. Mas se não chove pra caramba, você fala no, it doesn't. Ok? Tá perguntando do clima da sua cidade, não é sobre você. Na número 5, pergunta sobre você. Do you play the piano? Do you play the piano? Você toca piano? E aí, se sim, você diz yes, I do. Se não, no, I don't. E esse aqui, para mim, é o exercício que eu mais gosto, que é o 7.2, onde você tem que construir perguntas utilizando as palavras dadas. Elas estão meio embaralhadas. Então, por exemplo, o número 1, ele dava Where live your parents? A gente entende que ele quer que você pergunte onde moram seus pais. Porque lembrando que parents é pais. Então, como é que você construiu essa pergunta? Where, seus pais. Seus pais é um plural. É eles. Então, o auxiliar que eu vou usar é do. Do they. Where do... Porque agora eu configuro pergunta, eu preciso do auxiliar. Your parents live. Na número 2, ele está perguntando o seguinte. You early always get up. Então, a gente entende que, na verdade, ele está querendo perguntar o seguinte. Você sempre levanta, que é o get up, cedo? Early é a palavra cedo ou adiantado. É o oposto de late, que é atrasado ou tarde. Ou seja, ele quer que você faça uma pergunta. Você sempre levanta cedo? Para perguntar isso, eu uso do, you, always, porque o always vem aqui antes do verbo, a gente já falou sobre isso, de estruturas. Get up early. Próxima, número 3. Ele usava o how often TV you watch. How often a gente usa para perguntar com que frequência. Então, você vai começar a frase usando ele. How often. Para fazer pergunta, eu tenho que ter do ou does agora. Esse é o lugar de você colocar o do ou does. Está perguntando sobre você. You. Então, é do you watch TV? Temos a pergunta. Com que frequência você assiste TV? How often do you watch TV? A número 4, dando uma olhada por cima, you want what for dinner? O que você quer para janta? Dinner é janta. Então, o que você quer para janta? Porque nós temos o what aqui, que significa o que ou qual. Então, como é que eu vou começar essa pergunta? Com what? Primeiro que eu vou começar com isso. O que você quer? É uma pergunta. Vou ter que usar auxiliar. Então, é what do you want? E agora o resto que é complemento. What do you want for dinner? O que você quer para janta? Próximo. Like you football. Tá simples aqui, né? Você gosta de futebol? Ou seja, do you like football? E você não precisa usar sempre a palavra futebol, tá? Futebol é um termo mais europeu. Nos Estados Unidos, eles usam mais o termo soccer, ok? Número 6 diz o seguinte. Your brother, preste atenção. Your brother like football. Antes era o you, né? Você gosta de futebol? Agora eu quero saber se o seu irmão gosta de futebol. Lembrando, seu irmão, como a gente falou no exercício de antes, é um he. É ele. Ele gosta de futebol? Seu irmão gosta de futebol? Qual que é o auxiliar que eu uso para o he? É o does. Does seu irmão, continua, tá? Mantém. Does your brother like football? E aí eu tenho minha entonação de pergunta, que a gente vai trabalhar no nosso encontro. Does your brother like football? Próxima, número 7. Começamos com What you do in your free time. Tá praticamente pronta essa frase, né? Ele quer que você pergunte o que você faz no seu tempo livre. Free time é tempo livre. Começamos com what. O que você faz? Tem que ter meu auxiliar de pergunta, não esqueça. Do you do, que agora eu tenho o meu verbo do,
In your free time. In your free time. Segue o baile, normalmente. 8. Your sister work e where. A palavra where significa aonde. Então, quer dizer que ele está querendo perguntar onde sua irmã trabalha. Então, primeiro, vamos começar com where. Lembrando, estrutura. Eu começo com a pergunta. Se eu tiver where, se eu tiver what, se eu tiver how often, vai ser com essas palavras. Estrutura, decoreba isso aqui. Então, eu começo com where, vem o meu auxiliar. Vai ser do, vai ser does. Nesse caso, é sua irmã. Sua irmã é ela. Qual que é o auxiliar que eu uso para ela, para o she? Does. Where does your sister work? Que é o verbo trabalhar, onde sua irmã trabalha. 9. Breakfast always you have. Tomar café da manhã no inglês, a gente usa a expressão have breakfast. A gente vai ver isso na sua aula de vocabulário logo, logo. Então, have breakfast é tomar café da manhã. Então, ele quer saber, você sempre, que é o always, toma café da manhã? Então, vamos começar. Do, porque eu tenho que ter uma pergunta, não tenho mais nada antes, não tenho what, não tenho where, não tenho how much, how often. Então, do you? Agora vem o always, porque ele vem sempre antes do verbo. Have breakfast. Breakfast. Do you always have breakfast? Você sempre toma café da manhã? Ok? Próxima, número 10. Essa aqui eu já tinha, tá? Muita gente tem dúvida, mas vamos de estrutura que vai dar tudo certo. Você só tem que acrescentar o do ou does, tá? What mean this word? Lembrando que o verbo mean significa significar. Mean, to mean, é significar. Então, tem o what. Vou começar com what, hein? What. Qual que é o nosso sujeito aqui? Mean não é sujeito, é um verbo. Então, ele vai vir depois. Então, é this word. O que esta palavra significa. What this word means. Mas eu tô precisando do e do does. This word é um plural ou singular? Singular, né? Porque esta palavra é uma só. Não é uma pessoa, então não é he, não é she. É como se ele fosse um it. Mas, de qualquer forma, para it, he ou she, eu uso quem? O does. What does? Agora vem o resto. Esta palavra. E agora vem o verbo. Mean. What does this word mean? O que esta palavra significa? Número 11. Mesma coisa aqui. Winter, in winter, snow, it, here. Snow pode ser neve, mas também pode ser o verbo nevar, que é, nesse caso aqui, o que ele está pedindo. Então, ele está querendo perguntar para você se neva muito... Não, perdão. Neva aqui no inverno, né? Não tem muito nessa frase. Neva aqui no inverno? É isso que ele quer saber. Para eu perguntar o neva, lembra que é muito mais comprido no inglês que no português? Então, o neva, em tom de pergunta, vai ser o does, o it e depois o snow. Does it snow here in winter? Aqui no inverno? Isso aqui é tudo complemento, tá, gente? Here in winter é complemento. Mas o mais importante é essa primeira estrutura, ó. Does, meu sujeito que é o it e o snow. Porque o verbo nevar, ele não é um verbo pessoal. A gente não pode botar eu nevo, né? Então, a gente sempre vai usar esse verbo em combinação com it. It snows. Neva. Mas se for uma pergunta, does it snow? Porque eu preciso do meu auxiliar. A 12, frase longa. Go, usually, to bed, what time, you. Temos aqui a pergunta seguinte. Que horas você geralmente vai para a cama? Go to bed é go to bed é ir para a cama, no sentido de ir dormir. Se eu tenho what, vou começar a frase com ele, né? What time, que sempre significa que horas. What time, venho com o meu auxiliar. Do ou does aqui, é você, né? Então, é what times do you, geralmente, usually,
porque eu uso ele antes do verbo. Agora vem o verbo, go to bed. What time do you usually go to bed? 13. How much to phone New York it cost? Aqui a gente tem o verbo to phone, que é o verbo ligar, ligar para. To phone New York é ligar para Nova York. Mas antes de tudo temos o how much. Como eu te falei, how much, what time, where, how often, what. Tudo isso inicia a frase, tá, gente? Eles vêm antes do auxiliar. Então, how much, quanto, vem o meu auxiliar. How much, mas eu tô perguntando o verbo custar. Custar é igual ao verbo nevar, tá? Eu não posso dizer que eu custo. As coisas têm valor, as coisas custam. Então, eu vou ter que usar o it. Ó, o it já tá dado aqui para você, ó. How much it... Tá, mas peraí, não tinha que ter auxiliar? Qual que é o auxiliar do it? É o does. Sempre vai ser o does. How much does it... Pronto, agora eu posso vir com o meu verbo, que é o verbo custar. Cost, que a gente já viu em outro exercício. How much does it cost to phone New York? Ou seja, gente, percebam que para falar esses verbos de tipo assim, custa, neva, chove, eu sempre vou estar acompanhado do it ou de alguma coisa que seja, né? Às vezes pode ser o hotel custa, mas não são pessoas, né? Então eu sempre vou estar usando auxiliar nessas situações como does, tá? Tranquilamente você pode memorizar essa regra. Por fim, you for breakfast have e usually. Ou seja, ele está querendo saber o que, porque eu tenho o what, né? Que é o que. O que você geralmente come no café da manhã. Have for breakfast. Porque o have, eu já falei para você lá na aula, que ele pode significar também comer ou beber. Então, vamos começar. Começamos com what, como eu já te falei milhões de vezes. Agora vem o meu auxiliar. Qual que é o auxiliar? É o do, porque eu vou usar o you. Do you? What do you, what do you have? Come, nesse caso, poderia ser o it, não teria problema, mas ele preferiu usar o have. What do you have? Opa, tem o usually ali, né? Usually vem quem? Antes do verbo. What do you usually, agora vem o meu verbo, have for breakfast? Então, quando você entende as estruturas, não tem como errar, gente. Se você ficar pensando, ai, dessa vez eu vou fazer tal coisa, dessa vez eu vou fazer outra. Não, é sempre igual. É só você entender a estrutura que você não erra. E aí você não fica tentando adivinhar, ai, dessa vez eu vou fazer isso, mas daquela vez eu vou fazer outra coisa. Não, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma estrutura. Como a gente já falou, what, where, how much, what time. Depois eu venho meu auxiliar, depois o meu sujeito, que é a pessoa que está fazendo a ação, que pode ser um pronome, né? Um you, he, she, mas pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, um nome. Depois, se tiver o meu adverbinho de frequência, always, never, often e qualquer outro que você lembrar, aí meu verbo e o complemento. Ok? E para perguntas, o verbo sempre na sua forma básica. Finalmente, pessoal, último exercício 7.3. Vale muito a pena você assistir, tá? Fazer essas atividades. Se você estiver fazendo agora no tempo, vá anotando suas dúvidas, não esqueça disso. 7.3 era para completar as perguntas. Nós já temos aqui alguns verbos que ele deu para você. Temos apenas um verbo novo aqui que a gente não falou ainda. E temos as respostas. Então, você tem que bolar as respostas, as perguntas de acordo com as respostas. Então, eu tenho aqui os verbos do, que é o verbo fazer, já falamos sobre isso. Go, like, start, teach e work. O único verbo novo aqui é o verbo enjoy, que é o verbo gostar ou curtir. Em alguns contextos, você pode sim substituir ele por like, tá? Mas nesse caso aqui, a gente tem a primeira pergunta, que a gente já falou, a pergunta padrão do inglês. What do you do? O que tu faz? Qual é o seu trabalho? E ela respondeu, I work in a bookshop. Bookshop é livraria. Eu trabalho em uma livraria. Na número 2, ela respondeu o seguinte, it's okay. Ou seja, é legal, é de boa. Então, o que ele deve ter perguntado? Provavelmente ele perguntou, você gosta? Você gosta? Para perguntar isso, eu vou começar com do you?
E aí eu vou botar o verbo gosta. Pode ser tanto like quanto enjoy. Vamos colocar o like de primeira? Então vai ser do you like it? Porque ele está perguntando, você gosta disso do seu trabalho? Do you like it? Lembra que a gente não pode jogar o verbo sozinho. Do you like? Você gosta de alguma coisa? Do you like it? Ela falou, it's okay. Depois ele fez uma pergunta usando what time, não sei o que, in the morning. Ela falou at 9 o'clock. Então, provavelmente ele está perguntando que hora você começa de manhã, né? Tem aqui o verbo start. Então, what time do you start in the morning? Que hora você começa de manhã? E ela falou at 9 o'clock. Às 9 horas. Em ponto. Vamos tirar aqui o start e o like. Depois ele perguntou alguma coisa on Saturdays. Saturday é sábado. Ele provavelmente, então, está perguntando, você trabalha nos sábados? Porque a gente tem o verbo work. Então, do you work? Você trabalha nos sábados? Do you work on Saturdays? E ela falou, sometimes, às vezes. E aí ele perguntou alguma coisa para ela, e ela falou, usually by bus. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Ou seja, ele está perguntando como, que é a palavra how, você vai para o trabalho. Porque a gente tem o verbo go aqui, que é o verbo ir. Então, how do you go to work? Como você vai para o trabalho? Lembrando que o how é o como. E ela falou, geralmente, de busão, de ônibus. Agora a gente vai mudar um pouquinho as perguntas, porque ele introduziu o assunto do marido, ele. Ou seja, a gente vai perguntar sobre ele. And your husband? E o teu marido? What? Alguma coisa. E ela falou, he is a teacher. Então, provavelmente, ele está perguntando o que ele faz, com o que ele trabalha. Mas como a gente ainda tem o verbo do, então a gente vai usar o do, que é what do you do? Que foi a pergunta que a gente colocou antes, certo? O que ele faz, né? What does he do? Porque eu preciso ter o auxiliar do he, né? A pergunta é o que ele faz. What does he do? He is a teacher. Ele é um professor. Estou perguntando sobre ele. Por isso que eu mudei o auxiliar para does, que é o auxiliar do he. Depois ele perguntou alguma coisa com o verbo teach. Porque work já foi, do já foi, todos já foram. Ficou só o teach e o enjoy. Então, o que ele ensina? Essa é a pergunta. O que ele ensina? What does he teach? O que ele ensina? Ela respondeu science, ciência. E por fim, o último verbo é o verbo enjoy. Mas o que ele perguntaria? Ele gosta do trabalho dele? E aí ela respondeu que sim, ele ama. He loves it. Então vamos construir a pergunta. Ele gosta do trabalho dele? Does he enjoy? Does he enjoy his job? Ele gosta do trabalho dele? Ele curte o trabalho dele? Yes, he loves it. Sim, ele ama.